Então, mas essa história do The Economist, de previsão, de adivinhação, ou de estudar, ou de teoria da conspiração, até que ponto isso realmente é possível? Não é nem se você acredita ou não, mas se é possível manipular de tal maneira. Acredito que sim. Porque Como? existem pessoas que hoje possuem o controle de uma agenda global. Por exemplo, nós somos a população, a massa. E quando eu falo nós, eu envolvo até mesmo presidentes de nações. Certo. Porque o presidente, ele nada mais é do que uma marionete que trabalha ali durante 4 ou 8 anos, por exemplo. Ele é um funcionário. Uhum. Só que existem pessoas que estão acima disso, acima dos presidentes, e controlam a agenda como se eles fossem os donos do mundo. São famílias que possuem uma quantidade gigantesca de grana e Aham. poder. Para você ter uma noção, somando a riqueza de 13 famílias que hoje controlam o planeta, nós temos nas mãos deles 70% do dinheiro. Os outros 30% é o que rodam entre a população. Então os caras têm muito poder e muito dinheiro. E Elon Musk, por exemplo, tá dentro desses 30% junto conosco, junto com a Ah, massa. ele tá dentro dos 30%? O primeiro trilionário Exatamente, declarado? exatamente. Essas famílias não nem aparecem direito, na verdade, né? Poucas pessoas conhecem sobre isso e os caras que realmente mandam no mundo, na agenda global, eles quase que não aparecem. Mas como sabes que são 13? Porque elas são reais, né? Por exemplo, a gente tem os Bush, que já foram presidentes dos Estados Unidos, a gente tem É os uma? é uma das famílias. A gente tem os Rothschild, que são os banqueiros, são os que estão no topo da elite. Eles que mandam na grana porque são banqueiros, né? E, inclusive, há alguns anos atrás morreu Jacob Rothschild, que era o cabeça, só que eles têm outros ainda que vão nascendo, vão crescendo, vão tomando conta do patrimônio ali, seguindo com o poder que eles têm e seguindo no controle dessa agenda. A gente tem os Rockefeller, que são bem famosos Sim. também, são os que controlam o petróleo, hoje controlam a indústria farmacêutica. Aí tem vários outros, tem os Lee, por aí vai. Tem, por exemplo, a família real da Inglaterra, eles também fazem parte disso. E me fala, além São do os Windsor. Windsor, É, mas além do óbvio, por dinheiro, sim, que tipo de poder é esse que a gente tá falando? Imagina que você tá no planeta Terra. sim, Você tá falando de 13 famílias que controlam essa máquina. isso. Qual é o intuito final dessas 13 famílias? Seria simplesmente dar continuidade ao poder por si só e ponto, porque eu quero dizer que eu tenho, ou tem uma agenda que, que te leva até 2100, sei lá, 2200, Sim. com algum planejamento que requer esse poder? Existe uma agenda que ela tá, inclusive, a todo vapor nesse momento, que é a quarta revolução industrial. Por exemplo, hoje é necessário que existam essas pessoas no mundo para que a roda possa rodar e eles possam se manter no poder. Só que o que acontece? 8 bilhões de pessoas, que é o que nós temos atualmente, fazem com que o mundo, de acordo com pelo menos a teoria que eles trazem para nós, se destrua, né? Você tem aí o super El Niño chegando, você tem o aquecimento global, você tem vários problemas que essas 8 bilhões de pessoas estão causando. Os caras estão implementando nessa quarta revolução industrial a chegada de robôs humanoides, por exemplo, um avanço da tecnologia da inteligência artificial, com o intuito de, no futuro, ter amparo para uma redução populacional, que é algo que já estava descrito nas pedras guias da Geórgia. Não sei se você lembra dessas pedras aí. Já ouvi falar. Foram destruídas em 2022, elas ficavam nos Estados Unidos, ali numa cidade chamada Elberton, e tinham 10 mandamentos do mal. Um desses mandamentos era uma redução populacional brutal, de praticamente 95% da população. De 8 bilhões, eles iriam deixar apenas 500 milhões de pessoas No mundo. no mundo. Seria apenas uma elite. E como seria essa redução? Ninguém Como seria sabe. feita? Ninguém sabe exatamente como seria. Pode ser uma grande pandemia, pode ser uma guerra mundial, pode ser um colapso global, como uma inversão dos polos magnéticos, por exemplo. Ninguém sabe exatamente como seria feita, mas estava como um plano ali. Alguém investiu uma fortuna para colocarem pedras de granito e escrever em 8 idiomas diferentes para que o mundo todo soubesse desse plano. Em 2022, eles destruíram as pedras justamente para
tirar, eu costumo dizer assim, né? Não tirar os planos do papel, mas tirar os planos da pedra. Tá. E é justamente quando inicia de uma forma pesada ali essa quarta revolução industrial. Em 2026 a gente vê robôs humanoides já chegando, não só em empresas, mas em residências também. Um processo que está engatinhando, mas que até 2030, 2032 mais ou menos vai estar a todo vapor, substituindo seres humanos. Quando eles ficam amparados para essa substituição, você tem pessoas que serão uma sociedade de inúteis. A princípio, vão receber aquela renda básica universal para não morrerem de fome, e depois podem ser exterminadas Dizimados. caso essa teoria de conspiração, né, ocorra. E por que eu estou falando isso? Porque essas famílias, elas estão mantendo esse poder para que isso aconteça. Isso olhando de uma parte física. Tem a parte espiritual também. Se a gente for puxar para as escrituras, por exemplo, você vê que existe um plano para contaminação de DNA da raça humana desde o princípio e para extermínio dessa raça humana, que foi algo que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando seres descem de um plano divino, vêm para esse plano físico, se materializam em corpos de homens, coabitam com mulheres, têm filhos que nasceram com anomalias, eles nasceram mais altos do que o normal, e assolaram a raça humana. Esses seres contaminaram o DNA humano e tinham planos de destruir aquilo que o Criador fez, a imagem e semelhança, que somos nós. Então, quando isso acontece lá, você vê que Deus frustrou todos esses planos. Com a Torre de Babel de Nimrod, o dilúvio, meio que foi resetado aquilo ali, mas nesse reset, você vê que eles ainda sobreviveram e continuaram até hoje. Onde está essa história? No livro que foi considerado apócrifo pelo catolicismo romano, que se chama o livro de Enoque. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre isso. E aí, hoje, nós temos descendentes daqueles caras no poder, porque são altamente inteligentes, né? E esses planos continuam ainda, tá? Quando a gente vê essas famílias, a Revolução Industrial, tudo que vai acontecer, você vê que, tanto pelo lado físico quanto pelo lado espiritual, essa história se encaixa. E é aí que a gente começa a bugar a cabeça entendendo de tudo isso, entendendo de todas essas teorias também. E não teria risco de... Porque esse planejamento de redução para 500 milhões, para que essas famílias estejam no poder, e enfim... Não vai faltar alguma coisa? Ou seja, os robôs viriam para substituir essa grande massa trabalhadora. Exatamente. E manteria-se, então, a população da Terra padrão nesses 500 milhões. Seria calculado assim. O que eles querem não é dinheiro. Dinheiro eles não precisam. Dinheiro, na verdade, é algo que fez com que eles tivessem todo esse controle brutal, mas para eles hoje já não é mais um problema. O dinheiro, ele simplesmente vai iludir a massa, que somos nós, que temos que trabalhar todo dia para pagar conta, para comer, para sobreviver. Então o dinheiro serve para que eles possam manter a população escrava e, no final das contas, concluir tudo isso. Então, quando eles descartam a população, eles vão ter um mundo sem os problemas que 8 bilhões de pessoas trazem, para que eles possam viver naquilo que eles buscam a fundo, que no caso é eugenia, manter a própria raça deles pura e limpa ali pro resto da vida, num controle supremo, né? E essa questão que você fala da espiritualidade que se conecta a isso, e você citou Gênesis, por exemplo, então tem essa vinda dos gigantes, como se fosse, né? Sim. Essas 13 famílias, elas então derivam desses gigantes, dessa elite, como se fosse uma elite. São descendentes. E se você observar, por exemplo, as notas de dólar, você vê que a numerologia de uma nota de $1, por exemplo, ela traz ali uma águia segurando 13 flechas. Você tem ali um hexagrama com 13 estrelas. Então, cada um dos detalhes dessa numerologia faz referência a essas 13 famílias. Como eles são descendentes dessa raça que veio dos Anunnakis, né, que a gente fala, ou anjos caídos, num termo mais popular, você entende que eles buscam realmente uma extinção da raça humana. E depois disso, de 500 milhões de pessoas, quando eles quiserem justamente seguir com um plano de eugenia, você vê que a raça humana será completamente exterminada, não existirão mais humanos, somente essas pessoas da raça, entre aspas, deles, né? E o que fazer? Cara, eu vejo que se a gente seguir
o que Cristo falou, eu não sei se você acredita nas palavras de Cristo, eu pelo menos acredito, né? Então, Cristo diz que esse mundo jaz no maligno, e é por isso que ele apresentou o mundo espiritual eterno para nós. Eu penso que nesse mundo físico já não tem muito mais o que fazer. Os caras dominaram mesmo de uma forma que, por exemplo, a inteligência artificial e o transhumanismo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Raul. Não. O transhumanismo é a junção entre humano e máquina. São pessoas que já estão executando isso, por exemplo, o Elon Musk com a Neuralink é uma empresa que ela vai executar transhumanismo. Ele vai colocar um chip no cérebro das pessoas que vai fazer com que você tenha ali, no paralelo dos seus pensamentos, uma inteligência artificial ativa. Tetraplégicos hoje, eles já estão usando os chips da Neuralink para poder se movimentar, Claro, né? sim. E isso faz com que a população aceite algo como isso que a gente Quase tá que vendo. biônicos, né? Porque como que você vai falar assim, não para um tetraplégico? Nós, por exemplo, a gente tá se mexendo aqui, mas o cara não tem esperança nenhuma aqui nesse mundo físico. Aí eles oferecem a colocação de um chip para que ele possa se mexer, os caras estão pegando Claro. copo, bebendo, Claro. então é algo maravilhoso, né? São milagres, assim, entre aspas, né? Nesse mundo atual que nós estamos vivendo. E aí, o transhumanismo é fazer com que as pessoas queiram cada vez mais se tornar máquina. Por exemplo, vamos pegar um cara que tem muita dor na coluna, né, ou na perna ou no braço. Vai chegar um momento em que vão oferecer a substituição de uma parte do seu corpo ou de várias partes do corpo por algo robótico. E é algo que não estraga, algo que vai ter longevidade, né? O cara que não quer viver um multimilionário aí, ou um bilionário que não queira viver 80, 90, 100 anos, quando oferecerem assim, cara, você pode viver agora 500, 600, 700 anos, mas você vai ter que implantar partes robóticas aí no seu corpo, um coração robótico, por exemplo, e por aí vai. Esses caras vão pagar para isso, né? E a população vai aceitar isso. Só que chega um momento em que eles vão transferir tudo do seu corpo para um corpo robótico. E é aí que pega, porque o único detalhe que iria faltar, por exemplo, vamos imaginar que você tem um avatar robô aqui e que eles vão transferir todo o seu mapeamento cerebral, a sua memória, tudo que está lá no seu hipocampo cerebral para esse robô. Mas tem como transferir a consciência? Eles não sabem exatamente nem o que é a consciência. Tem como transferir esse sopro de vida? Na minha opinião, não. Então, quando existir essa transferência, eles vão criar um clone seu com inteligência artificial e você mesmo vai morrer. E como muitas pessoas vão pagar por isso, porque elas vão amar essa vida física e vão querer viver nesse mundo aqui eternamente, que é o contrário do que Cristo pregou, né? Ele prega uma vida espiritual eterna, não uma vida física aqui. Essas pessoas vão pagar por isso, vão morrer, vão perder as suas vidas físicas e os seres humanos vão acabar simplesmente com essa, podemos dizer assim, com essa vontade de viver eternamente nesse mundo físico. E é aí que é o fim da raça humana, na minha opinião, né? De acordo com todos os meus estudos. Nossa, é muito doido, né? A gente É. imaginar essa possibilidade e eu fico pensando, tudo bem, tem essas são teorias, até que ponto são comprovadas? Porque Sim. são coisas que são fatos. Tanto fala-se sobre teoria de conspiração. Tudo Tanto- que... Desculpa te Não, interromper. imagina, pode falar. Tudo que a gente vê e que já A aconteceu caneca até pode deixar agora... aqui em cima. Cadê a Pode. sua caneca? Tá aqui, ó. É só a água que eu falei pra você deixar lá. Ah, boa. Colocar água na caneca, então. Hum. Então, tudo que a gente vê que já aconteceu, a gente pode considerar comprovado. Daqui pra frente, é tudo plano ou teoria ainda, que pode ser só uma teoria de conspiração e nunca aconteça, entendeu? Mas, por exemplo, a Neuralink é um fato, já existe. O transhumanismo, sendo assim, né, o transhumanismo é um fato, porque pessoas já estão implementando chips no seu cérebro. A gente tem uma empresa como a Meta, por exemplo, de Mark Zuckerberg, assumindo que eles conseguem, de certa forma, já ler os seus pensamentos pelos fones e por algo que envolve ali o seu cérebro. Então, os caras estão avançando numas tecnologias que era só uma teoria antigamente, né? Bom, só o fato de a gente estar conversando, ouve o celular, ouve, já é muito maluco, né? Já. E assim, eu já ouvi algumas pessoas me falando recentemente, inclusive, que elas pensaram em algo, elas não chegaram nem Sim. a conversar, e o celular daqui a pouco começar a mostrar propaganda daquilo ali, um vídeo no Instagram, por exemplo, no TikTok, nas redes sociais, sobre aquilo que a pessoa pensou, não chegou nem a comentar, falar, nem digitar no celular. Pior que isso já sentia acontecer. Já aconteceu comigo. A gente acha que é coincidência, né? Então fica nessa, será que foi só coincidência ou será que realmente é isso mesmo, né?